Pode se assentar. Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. Primeira carta a Timóteo 6, 20 a 21 diz assim: Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, os quais alguns, professando-os, se desviaram da fé. A graça seja com vocês. O apóstolo Paulo estava encerrando a sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, com um apelo de um pai, dizendo, eu fico imaginando ele dizendo para Timóteo: filho, presta atenção, cuidado. Filho, guarda o que foi confiado a você. Olha, evita as conversas fúteis e profanas. Cuidado com aquilo que é contraditório, com o falso conhecimento. Fica esperto, filho, porque quem não ficou, se desviou. No dia dos pais, um pai na fé, falando com Timóteo, e dando para ele uma orientação, um testamento espiritual, um conselho, dizendo: olha, cuidado, filho amado, cuidado. Paulo sabia que a fé não se perde apenas em negar a Cristo de maneira explícita, mas muitas vezes por negligenciar o que nos foi confiado, e trocar aquilo que é importante, aquilo que é essencial, por distrações. Um mundo cheio de distrações. Quando ele escreve isso para Timóteo, ele não está só encerrando a carta, mas ele está dando um ultimato, ele está dando um conselho, um chamado de urgência, dizendo: olha, você carrega algo que o inferno quer roubar, e ele vai tentar fazer isso de forma silenciosa. E é o que Deus está dizendo nessa noite: cuidado, porque o diabo vai tentar roubar o que Deus colocou dentro de você. E não vai ser de forma explícita, vai ser de forma imperceptível, vai ser de maneira silenciosa, porque ele é astuto. Acredite, o diabo não tem interesse nas suas posses ou conquistas. Ele não está interessado no que você tem financeiramente. O alvo dele é roubar o que Deus colocou dentro de você, dentro de mim e de você. Na segunda carta para Timóteo, ele escreveu 2 cartas. Capítulo 1, versículo 14, ele diz: olha, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então, o que foi confiado a Timóteo, a Paulo, a mim, a você, é um bom tesouro, algo dentro de nós, e que nós só conseguimos guardar por meio do Espírito Santo. Que tesouro é esse? É a verdade do Evangelho. É o chamado que Deus tem para mim e para você. São os dons e a responsabilidade que Ele nos deu. Não é algo que nós confiamos, que nós conquistamos. Não é um tesouro que eu posso fazer algo para receber. Embora muitos querem comprar muitas coisas, muitos dons. Não é algo que se compra. É algo que se recebe. É algo que Deus determina e Ele coloca dentro de nós. E quando nós estamos caminhando com Ele, que nós vamos entendendo, nós vamos vivendo e vamos entendendo aquilo que Ele tem para nós, os dons que vão sendo aflorados, que a gente nem sabe que está dentro de nós. Esse bom tesouro que nos foi confiado por Deus. E como guardiões, a nossa missão é cuidar, é preservar e multiplicar, como o bispo acabou de orar, paz, multiplicando esse tesouro, como flechas, nós como arqueiro, e os nossos filhos como flecha, multiplicando esse tesouro que é a verdade do Evangelho de Deus. Diferente de ouro e prata, esse tesouro é invisível, por isso muitas pessoas negligenciam, não dão valor. É a mesma coisa que você ter um cofre trancado dentro de um quarto. Ele vai ficar lá fechado, ninguém vai dar muita atenção para ele, mas quando abrir e ver o que tem lá dentro, aí já era. Aí ele começa a chamar a atenção, porque o que é precioso começa a ser mostrado. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Quando ainda não sabemos, quando ainda não temos o entendimento,
nem a gente dá valor para aquilo que Deus colocou dentro de nós. Mas quando Deus começa a trazer a luz, quando Ele começa a usar a nossa vida, meu Deus, atraímos a atenção do inferno inteiro. Mas que Ele tem um único objetivo: é roubar aquilo que Deus te confiou. Unicamente o que Ele quer é roubar aquilo que Deus colocou dentro de você, que talvez você nem mesmo hoje ache interessante, porque talvez você olha para o lado e vê alguém que canta, alguém que prega, e alguém que tem tantos outros dons, e você fala: eu só faço isso, só tem isso para mim, eu só vou dar um bom dia, uma boa noite ali na frente. Mas você não tem ideia do que um bom dia e uma boa noite cheio da presença de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Tem gente que entra nesse lugar dizendo assim: Senhor, eu estou indo, mas assim é a última vez, eu vou assistir um culto e vou resolver do meu jeito, eu não quero mais viver. E de repente você, que acha que seu abraço, o seu sorriso, nem é muito comparado com quem canta, com quem prega, com quem faz tantas outras coisas, e de repente o seu sorriso, a paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo, irmã, quebra todas as cadeias de Satanás sobre a vida daquela pessoa. Coisa que para você é, mas que para Deus é muito importante, é muito valioso. Então o apóstolo Paulo sabia que Timóteo tinha uma missão muito importante, que Deus tinha confiado algo a ele de muito valor. Então ele diz o quê? Evite as conversas inúteis e profanas. O que são as conversas inúteis? É aquelas que não produzem fé, aquelas que não alimentam a nossa alma, o nosso espírito. São aqueles debates improdutivos que roubam a nossa energia. É discussão em vão. Porque, de verdade, vai por mim, tem gente que não quer esclarecer alguma dúvida, tem gente que quer arrumar uma confusão. Ela vem para arrumar uma confusão, ela quer debater, ela quer brigar. E ele fala assim: sai fora de conversas que não produzem nada, sai fora daquilo que não traz algo espiritual para você, que não te faz crescer, mas aquilo que vem para sugar a sua fé, a sua energia. Fica longe das conversas profanas. O que é profano? É tratar o sagrado com desprezo, é zombar da verdade de Deus. E quantas pessoas estão em rodinhas rindo de pessoas, rindo da igreja, rindo dos líderes, rindo da palavra. E assim, eu não vou dar de chata, eu não vou falar nada, eu vou rir também. Não, conversas profanas é zombaria, é crítica, é calúnia, é acusação. Ele fala: se livra disso, se livra. Nem todo ataque do diabo vem como perseguição. Alguns vêm com essas discussões aparentemente relevantes, que sugam a sua paixão pela palavra e que colocam um monte de dúvida na sua cabeça. Conversas em vão, conversas jogadas ao vento, conversas que não glorificam a Deus, mas que trabalham para Satanás. Cuidado, o diabo não precisa te destruir. Se ele conseguir te distrair, já está valendo. Porque se ele distrair você, ele vai manter você muito ocupado demais para ser uma pessoa produtiva, para ser uma pessoa frutífera. Então você vai estar tão distraído com as conversas inúteis e profanas, distraído com tantas outras coisas, comparando e olhando o dom de outras pessoas, caindo nessa armadilha da comparação. E quando você vê, você não está produzindo fruto nenhum, você só está acompanhando a produção vizinha. É isso que ele quer, te manter ocupado demais. Você já viu uma árvore cair de vez? Só quando ela vai ser derrubada mesmo, não é? A machadada. Mas quando uma árvore, a árvore da frente da nossa casa mesmo, ela estava oca. Foi do dia para a noite? Claro que não. Hoje tem uma novinha lá, mas eles tiveram que arrancar. Ela estava caindo. E essa é a maior estratégia.
Suga um pouco, suga mais um pouco, suga mais um pouco, suga mais um pouco, e você distraída, e você distraído, e quando você vê, você está oca espiritualmente, e aí, bom, já era. O que mais que ele fala? Evita as conversas inúteis e profanas, e olha, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Que geração a nossa! Falso conhecimento é aquilo que parece sábio, mas contradiz o que a Bíblia diz. Contradiz o que a Bíblia fala, o que Deus aprova. Mas é algo mais moderno, é uma releitura, é uma nova perspectiva. Deixa eu te dizer, não existe nova perspectiva, não existe uma nova releitura, não existe uma modernização da palavra de Deus. Ela foi, ela é e ela sempre será a mesma. Cada vírgula, cada ponto final, o que Deus ama, Ele ama, o que Deus odeia, Ele odeia, acabou. Para de acreditar na modernização do Evangelho. Porque Jesus é bonzinho. Sim, mas Ele é santo. Ele continua sendo santo. E quantas pessoas caindo, sendo alimentadas do seu ego. É verdade, mudou. Porque era Velho Testamento. Porque era Novo Testamento. Não, porque hoje na nossa geração isso não tem muito sentido. Não tem, vai nessa. Falso conhecimento para trazer confusão, para trazer dúvida, para tirar você do caminho e para muitas vezes passar a mão no pecado que você não quer deixar. Mas Paulo, pai da fé, ele sabia que isso podia acontecer com Timóteo, porque deixa eu te dizer, isso acontecia naquela época. Sempre houve pessoas contradizendo o caminho, contradizendo a verdade da palavra de Deus, colocando dúvidas no coração das pessoas. E quantas pessoas vão atrás, porque acontece mais rápido, responde mais rápido. Realmente Deus muitas vezes fica em silêncio e é difícil esperar. Mas às vezes você vai ligar lá para o fulano, e o fulano vai falar o que você quer ouvir, por outras motivações, por segundas intenções, vai massagear o seu ego e vai deixar você se desviar do caminho. O Evangelho é o Evangelho, e deixa eu te dizer, ele nunca vai mudar. Grava isso, ele nunca vai mudar para se encaixar nesse mundo nosso que está cada dia pior. É a gente que tem que encaixar o Evangelho nesse mundo, é a gente que foi chamado para fazer a diferença. O perigo não vem embalado como mentira, mas como algo novo. Deixa eu te dizer, nem toda ideia brilhante vem da luz. Tem muitas ideias brilhantes aí sendo espalhadas, e elas são de Satanás. Eva não mordeu a fruta por achar que era feia. Não, a serpente astuta, diz a palavra de Deus, que chegou e disse assim: por que Deus não quer que você coma daquela árvore, daquele fruto? O que Ele está escondendo com as minhas palavras? Por que será? Porque vocês vão ficar inteligentes como Ele? Porque vocês vão saber assim como Ele sabe? Por que será? E continua hoje. Por que será que Deus não respondeu? Por que será que Deus ainda não fez? Por que será? Vai, age, faz do seu jeito. Tem uma nova técnica, tem uma nova onda, tem um novo Evangelho, tem uma novidade no Evangelho, uma modernização, que eu não estou falando de parede preta e luz não. Isso aqui é nada. O povo ainda se preocupa, às vezes até irrita, né? Que o povo ainda está preocupado com a luz preta e não com a parede preta e com a luz. Eu falo, meu Deus, isso já é... Não estou falando disso, eu estou falando do que é pregado no altar, direciona a sua vida. Tem muita gente pregando algo para colocar dúvida no seu coração. Tem muita gente pintando um Jesus que tolera muitas coisas. Deixa eu te dizer, não é o Jesus da Bíblia. Essa dúvida que tudo isso gera no coração do homem faz uma ruptura da verdade simples e clara da palavra de Deus. Deixa eu te dizer, isso aqui é simples.
É simples e é claro. É difícil de ser vivido? Mas Ele deixou o Espírito Santo. A gente não vive sozinho, porque sem o Espírito Santo realmente a gente não consegue. Mas é simples. O povo é que complica. Uns põem regras demais que não estão aqui. Outros tiram todas as regras e diz: em Jesus há uma liberdade. Não essa que eu preguei esses dias, da escravidão do pecado. Há uma liberdade. A gente pode fazer porque Ele ama, porque o que importa, Ele entende meu coração, Ele sabe que eu sou bom, eu não roubo, eu não mato, mas assim, continuando, e ele termina: os quais alguns professando, ou seja, seguindo isso, se desviaram do caminho, sem perceber. Gente, o que eu estou falando aqui é sem perceber. É uma fala aqui, é uma discussão ali, é um pensamento ali, é algo que você vê ali na internet, é um comentário, é uma discussão, é um negocinho ali. E às vezes você vê que assim, muitos cristãos estão muito realmente confusos, aprovando umas coisas e debatendo outras, que você fala: meu Deus, tanta gente indo para o inferno, e esse povo perdendo tempo. Desviar-se não é uma queda súbita, é um afastamento imperceptível. A Bíblia diz que Demas caminhava com Paulo, mas ele não virou um herege, um apóstata. Não, ele simplesmente amou mais ao mundo do que a missão. A Bíblia diz: ele foi seduzido pelo mundo. Demas se afastou e abandonou Paulo, porque ele amou o mundo. Não foi de uma hora para outra. O inimigo não costuma usar ataques bruscos ou óbvios para derrubar a fé de alguém. Não, porque isso a gente consegue até perceber. Você fala: não, é na sutileza, de forma gradual, minando aos poucos o zelo que você tem, o amor que você tem, a dedicação que você tem, a intensidade espiritual que você tem. E esse afastamento progressivo gera desânimo, que começa leve e vai crescendo. Pequenas distrações que se acumulam e roubam o seu tempo com Deus. Conversas e influências que aos poucos diluem a verdade. Você começa a ficar confuso, como eu disse aqui. Sedução pelo conforto do mundo. Meu Deus, que rouba a prioridade da fé. Aquilo que o mundo pode te dar. O dinheiro, o conforto e tantas outras coisas que desviam você do caminho. Se ele não conseguir te fazer desistir de Deus, ele vai tentar seduzir você ao ponto de você viver sem intensidade, sem essa paixão, sem esse amor, e enfraquecer o que Deus colocou dentro de você, voltando para o tesouro. A estratégia, se não é arrancar, se não conseguir arrancar, vai enfraquecer. E você vai ser uma pessoa que não sabe para que você nasceu. Vai viver perdido em suas emoções, andando igual uma barata tonta, para lá e para cá, para lá e para cá. E a sua missão, o seu propósito te esperando. E Deus te esperando para se levantar e cumprir sua missão. E você lá, girando, girando, girando. Porque de forma imperceptível, você deixou todas essas coisas enfraquecer o que Deus tinha colocado dentro de você, o que Ele colocou dentro de você. Bispo, então o que nós devemos fazer? Vigiar o nosso coração. Ele é enganoso. A Bíblia diz: acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde o coração. Filtre tudo aquilo que chega nos seus ouvidos. Filtra tudo. Começa a ser exigente. Coisa ruim só vem quando a gente permite. Mas quando você fala: desculpa, eu não quero ouvir sobre isso, eu não penso sobre isso, podemos falar sobre outro assunto. Começa a filtrar o que chega. Mantenha a palavra como referência final. É e será. Diz a palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. Não tem mais. Dependa do Espírito Santo. Como ele disse: guarde o bom tesouro, Timóteo, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, que habita em nós. Deixa eu te falar, tudo isso que você vai fazer, se você fizer tudo isso, você vai guardar esse cofre, você vai guardar esse tesouro. Mas olha, só o Espírito Santo vai manter esse tesouro vivo, pulsando.
chamando a atenção, mostrando o valor, o verdadeiro valor que o céu colocou, não que a terra mede, a régua do mundo é diferente da régua do céu, porque o que para o mundo não tem valor, porque para o mundo, é só isso, a mulher é só isso, a mulher não falei isso pela manhã, meu Deus, a mulher é só auxiliar, a mulher é submissa, a mulher só vai cuidar da casa, a mulher só vai ser, mas quem obedece, eu não troco a minha vida de submissão por nada nesse mundo, por nada que eu conquistei lá atrás. Eu glorifico a Deus porque não sou eu que estou à frente de tantos desafios, eu estou atrás ajudando e eu obedeço ao Senhor. É difícil cuidar da casa, é difícil cuidar dos filhos, que privilégio porque eu tenho uma família, porque eu tenho filhos, mas o mundo mede o quê? Bobinhas, crentinhas, vamos correr, vamos fazer, vamos conquistar, conquista cargo, conquista dinheiro, conquista roupa de marca, mas não tem família, não tem filhos e tem um vazio gigante dentro de si. Qual é a balança? Que régua você quer ser medido? Pela régua do céu ou pela régua do mundo? Paulo encerra: a graça seja com vocês. Guardar o depósito, esse tesouro não é um ato solitário, é fruto de uma graça diária, uma graça silenciosa, uma graça que faz a gente acordar, que faz a gente trabalhar, que faz a gente cuidar dos filhos, que faz a gente viver um dia de desafiador e dormir no outro dia, e dormir e acordar de novo. É a graça silenciosa, é aquilo que você não percebe, mas que Deus nos dá para a gente conseguir fazer o que fomos chamados para fazer. Não guardamos o Evangelho apenas por zelo, mas por essa graça sensível, que nos mantém sensível, alerta e fiel. Essa graça ajudou Timóteo, essa graça preservou a vida e o Evangelho na vida de Timóteo, na vida de Paulo. E essa graça que tem preservado a nossa fidelidade a Ele até o fim. Não se distraia, volta para o foco. Sai fora daquilo que te afasta de Deus, porque o Senhor tem uma missão para você, e Ele é o maior interessado em que você faça aquilo que você nasceu para fazer. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Perdão porque muitas vezes caímos em conversas inúteis, saímos sugados, damos ouvidos a tantas coisas ruins, a tantas calúnias, fofocas, falando de tantas pessoas, gente que não tem o que fazer, gente amarga, gente vazia, gente que não se achou, gente que não sabe para que nasceu e vive falando. Ela mesma se esvazia e acaba se esvaziando quem está ouvindo. Pai, perdoa-nos por muitas vezes ouvir, perdoa por muitas vezes, Senhor, olharmos a zombaria e ficarmos em silêncio. Não, nós temos que nos afastar e orar por essas pessoas que não te conhecem. Perdoa pelas distrações, por aquilo que tem roubado o nosso tempo, por muitas vezes o nosso coração se encher de dúvida. Quantas pessoas aqui estão cheias de dúvidas, procurando achar algo em outras coisas que só se encontra na sua palavra e na sua presença. Não existe algo rápido, não existe fast food, não existe algo instantâneo. Quando é o Senhor que está no controle, temos que esperar, temos que confiar e temos que honrar o Senhor. Obrigada por essa palavra, que possamos guardar esse tesouro, Espírito Santo, ajuda a manter esse tesouro vivo, ele é valioso. Nós agora estamos percebendo que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos vem do céu, Senhor, e por mais que seja pequeno aos nossos olhos, foi o Senhor quem colocou isso. O Senhor colocou, o Senhor tem um propósito. Obrigada por nos escolher todos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra, quem está assistindo e ouvindo essa palavra. O Senhor nos escolheu, porque o Senhor tem algo maior para fazer em nós e através de nós. Obrigada, Pai, o grande Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.